O período da Quaresma é muito importante, não apenas no calendário litúrgico cristão, mas na vida pessoal dos fiéis. É um período que, por excelência, nos convida e desafia a que façamos um exame das nossas vidas, olhando para dentro de nós mesmos. Olhar para o outro é muito fácil. Nós temos uma facilidade imensa de ver o problema, o erro, a falha, o defeito, o pecado do outro. Mas ver o nosso mesmo, bom, aí é diferente, né? É difícil. Mas nós somos convidados a esse exame. E nesses dias eu tenho pensado, tenho meditado em lições que nos vêm dos chamados pais e mães do deserto. Um grupo de cristãos que dos séculos III até o V da era cristã, eles saíram das cidades e se refugiaram nos desertos da Síria, do Egito, para aprofundar a sua vida com Deus. Pode ser que algumas vezes eles tenham sido radicais demais, pode ser que algumas vezes eles tenham exagerado em algumas coisas, mas em muita coisa eles acertaram, e em muita coisa eles eram de uma sofisticação teológica, intelectual, pastoral, impressionante. Nós temos muito a aprender com eles. A tradição antiga, né, que remonta a João Cassiano, dias atrás eu gravei um Fé e Café aqui falando a respeito dele. Um dos principais pais do deserto, João Cassiano elaborou uma lista de pecados que são muito comuns. Os pecados contra os quais todos nós, homens e mulheres, ricos e pobres, idosos e jovens, todos lutamos. E isso não num exercício mórbido de autodepreciação, mas num exercício honesto, corajoso, sincero, da gente olhar para dentro da gente mesmo e ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser corrigido. E um destes pecados chama-se inveja. Inveja. Se você prestou atenção na capa do meu vídeo aqui hoje do Fé e Café, a capa parece muito rápida, é coisa de 1 segundo só. É um trecho de uma obra do pintor italiano Giotto. No início do século XIV, ele tentou representar visivelmente a inveja. E ele fez uma coisa assim, como se um surrealista antes da época. A escola estética do surrealismo é agora, do século XX, né? Salvador Dalí, mas séculos antes, o Giotto, ele como um surrealista antes do tempo, ele imagina uma figura humanoide, uma figura com forma humana, com uma orelha desproporcionalmente grande e tem uma cobra na boca dessa pessoa. É uma coisa assim feia, assustadora, que incomoda. Né? Com isso ele tentou, então, como eu disse, dar visibilidade a algo que é imaterial, algo que é um pecado do pensamento, né? A inveja. É um pecado que a gente não vê, mas quando ela domina a mente e o coração de uma pessoa, pode levar a consequências terríveis. Inveja é eu querer ter o que é do outro, ou eu querer ser como o outro é. Talvez uma posse, um bem material que o outro tem, eu quero aquilo para mim, eu tenho inveja dele, eu queria que eu tivesse aquilo, não ele. Ou então uma característica que aquela outra pessoa tem. Pode ser que a pessoa, por exemplo, sabe executar um instrumento musical muito bem, ou é uma pessoa que tem habilidades atléticas esportivas, ou é uma pessoa que tem assim um carisma pessoal muito grande, seja lá o que for. Eu queria que eu tivesse aquilo, então eu tenho inveja daquele outro. E pessoas movidas por inveja, elas, conscientemente ou não, podem fazer coisas muito más. Um exemplo extremo que eu vou dar aqui agora vem da própria Bíblia, logo no início,
os dois irmãos citados na Bíblia, os primeiros irmãos que a Bíblia cita por nome. Todo mundo já ouviu falar deles, Caim e Abel. Até quem não tem familiaridade com a leitura do texto bíblico. A inveja, a raiva e a revolta de Caim foram tantas que ele tirou a vida do irmão. Porque os dois fazem um sacrifício a Deus, o de Abel é aceito, de Caim não, e ele, então, com aquelas motivações doentias, impuras, malignas, vai e assassina o próprio irmão. Nem todo mundo pode chegar a tal extremo, ainda bem que não, né? Mas com inveja uma pessoa pode depreciar a vida da outra, falar mal, a pessoa pode querer destruir a reputação do outro, pode fazer, às vezes, em ambientes de trabalho, brincadeiras sarcásticas e maldosas que querem, na verdade, humilhar aquela pessoa de quem ele tem inveja. E, enfim, é algo muito complicado. Mas se a gente parar para pensar, de onde que vem a inveja? A inveja vem do orgulho. E Agostinho, Santo Agostinho, disse que o orgulho é o pior de todos os pecados. E eu estou convencido que Agostinho acertou na sua percepção. Os demais pecados todos são, de um modo ou de outro, consequências, decorrem do orgulho. São consequências do orgulho. Eu acho que eu sou melhor do que os outros. O orgulho é isso. Eu acho que eu sou melhor. Aí quando eu vejo o outro que tem algo que eu não tenho, ou que é algo que eu não sou, eu penso assim, mas por que ele tem aquilo e não eu? Sou melhor do que ele? E isso me leva a ter inveja. Na verdade, a inveja é um pecado tão complicado, porque todo mundo já teve ou tem inveja de alguém, e todo mundo é alvo, é vítima da inveja de alguém. É um pecado no qual nós todos somos agressores e vítimas, ao mesmo tempo. Eu tenho inveja de alguém, alguém tem inveja de mim. E assim é com todo mundo. Mas não era para ser assim de jeito nenhum. A Bíblia diz que devemos nos contentar com o que temos, não no sentido de uma apatia, não no sentido de preguiça, não no sentido de acomodação, mas no sentido de dar graças a Deus por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que nós somos. Sempre vai ter alguém que é mais bonito, mais inteligente, mais interessante, mais competente do que você. Sempre vai ter, do que eu, do que todo mundo. Sempre vai ter. Ninguém é perfeito, isso é tão óbvio. Mas as pessoas se esquecem disso. Com muita facilidade nos esquecemos do óbvio. E aí ficamos ressentidos quando vemos alguém que é melhor do que nós numa coisa ou em outra. Que bobagem, que desnecessário isso. Absolutamente desnecessário. Sempre vai ter alguém melhor mesmo. Ninguém será absolutamente perfeito em tudo. E essa pessoa que você tem inveja dele ou dela, por sua vez, ele ou ela tem inveja de alguém outro. E assim vai num ciclo infinito. Por isso, nós devemos tomar cuidado para que a inveja não domine o nosso coração. Você tem coisas e qualidades e características, competências, talentos, habilidades que Deus te deu. Eu também tenho, todos nós temos. Vamos usar isso então para o bem do próximo, para ajudar as pessoas à nossa volta, ao nosso redor, para glorificar a Deus dessa maneira, sem deixar que a inveja nos domine. Nesses dias da Quaresma, olhe para o seu coração, olhe para dentro de você mesmo, de você mesma. Peça a Deus, peça que o Espírito Santo te ilumine para você ver se existe uma inveja que está aninhada em algum lugar do seu coração. E peça a Deus para tirar isso da sua vida, porque é algo do qual nós simplesmente não precisamos. Faz algum sentido para você? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já tem a sua inscrição aqui, muito obrigado. E que esse tempo de Quaresma seja abençoado, de reflexão e de crescimento para você e para sua família.